Olá, meu caríssimo irmão. É um grande prazer estar aqui mais uma vez para descomplicarmos o Evangelho. E hoje nós temos novamente um homem, eh, um servo de Deus, um homem que tem abençoado as nossas vidas. Ele é teólogo, pastor, é docente no Instituto Superior de Teologia Evangélica no Lubango, é um amigo meu, um companheiro. Estamos a falar do reverendo Evaristo Dumbo. E hoje nós estamos aqui para tratar de um tema, o poder do Evangelho. Nós queremos saber qual é o impacto que o Evangelho tem, o poder do Evangelho. Este é o tema que nós temos para hoje, para abençoar a sua vida, para que você possa saber mais acerca do Evangelho. E para isso nós convidamos o nosso irmão, o nosso amigo, já é de casa, do reverendo Evaristo Dumbo. Seja bem-vindo ao Descomplicando o Evangelho, aqui à sua casa. Ah, uma palavra para saudar aí o É, povo. uau, nós saudamos todos os internautas que estão nos seguindo e que estarão, na graça do Senhor, ouvir e ver este vídeo. Graça e paz. É um prazer estar mais uma vez aqui, no Descomplicando o Evangelho, para a glória do Senhor e para abençoar a sua vida sobre este assunto, o impacto do Evangelho dentro do nosso contexto social. Muito bom. Reverendo, nós estamos aqui hoje para falar exatamente deste tema, o poder do Evangelho, o impacto do Evangelho no nosso contexto social. E, e nós convidamos o reverendo porque realmente conhecemos que tem alguma capacidade, conhecemos que é um estudioso da teologia e nós temos aqui algumas perguntas para que o reverendo possa nos ajudar a descomplicar, não é? Para que o nosso internauta, aquele que nos assiste, aquele que está conosco, possa aprender alguma coisa. E a primeira questão que nós temos aqui é exatamente o que é o Evangelho, reverendo? Normalmente, em palavras simples, o Evangelho resume-se na vida, obra do Senhor Jesus. E é uma palavra aplicada para refletir o livramento que em Cristo Jesus recebemos por causa da sua morte e ressurreição. Então, o termo evangelho é paralelamente associado num contexto de vitória de um exército contra o outro. A palavra evangelho é associada ao livramento, à liberdade que eu tenho depois depois de uma luta. Então, a manifestação de Jesus traz exatamente, é a definição exata. Jesus veio para salvar o homem do pecado, que quer dizer, o homem vivia em escravidão, o homem vivia aflito dentro da pecaminosidade herdada de Adão. E hoje nós vemos a depravação na sociedade, e a pecaminosidade humana é incontrolável. O homem não consegue, na verdade, combater o pecado. E Jesus veio para trazer essa solução. Isto é que é, de facto, o Evangelho. E vai ser Evangelho porque este poder manifesta-se pela crença e pela fé. Então, você não recebe nada, ou melhor, você não dá nada, e não é algo místico, não é algo tangível, mas ao ouvir esta palavra, certamente, pela fé, a sua vida pecaminosa será despertada e você estará ciente que és um pecador e se arrependerás e buscarás então a fé em Cristo Jesus. Muito bom, muito bom. Meu querido internauta, você que nos ouve aí, que está conosco, pega a tua agenda e vai fazendo anotações, porque nós estamos aqui para aprender. Aqui é um lugar de ensino, é um lugar de aprendizado. Reverendo, hoje nós vemos muitas igrejas e muitas pregações do Evangelho. Alguns até que alegam que estão a pregar o Evangelho, mas que avaliação o reverendo faz na pregação do Evangelho hoje?
me parece que há uma deturpação, me parece que o evangelho hoje nem sempre é usado para realmente, nem sempre é usado para alcançar aquilo que está escrito na palavra, nem sempre é usado, muitas vezes, de boa intenção. Mas eu gostava de saber que avaliação o reverendo faz da pregação do Evangelho hoje. Certamente, alguma coisa mudou, olhando à luz da história, o Evangelho dentro do século I, o impacto que os 12 apóstolos, a igreja teve no século I, não se compara com o nosso contexto atual. Talvez também em parte por vários fatores, mas a proclamação do Evangelho hoje tem sido confundida com a teologia que ao longo do tempo foi surgindo, a teologia da prosperidade, a teologia liberal, e todas essas teologias têm vindo a trazer um conceito de evangelho um pouco, um tanto quanto superficial. Por exemplo, nota-se muito, falando do evangelho, mas numa vertente mais materialística ou numa vertente em que o evangelho é a solução dos teus problemas materiais, sociais. Jesus vai, vem a Jesus, e o Senhor Jesus vai te dar riqueza, o Senhor vai te dar filho, o Senhor vai te dar bom casamento. Então é isso que tem às vezes sido associada. Eu estou a viver o evangelho, é sinônimo de que eu tenho emprego, estou a viver as promessas de Deus. Mas o evangelho não é. Na verdade, o livramento das opressões e aflições sociais e econômicas. Não, pode ser resultado, pode ser a graça do Senhor em termos de vida próspera economicamente, mas essa não é a finalidade de Jesus. A finalidade de Jesus, do Evangelho, na verdade, é livrar-nos do pecado. Livrar-nos do pecado. Agora, o pecador pode viver bem, mesmo pecando, mesmo vendo uma ruína pecaminosa, assim como também aquele que recebe o Evangelho, ele pode de facto também viver com muita dificuldade econômica. Então, o Evangelho, conforme diz aos Romanos, capítulo 1, verso 15 a 17, é poder de Deus, ou melhor, é sim este instrumento que quebra o coração do homem e crê para a salvação. Crendo, serás salvo. Salvo de quê? Às vezes as pessoas também não entendem. A gente não é salvo. O ser humano não é salvo, na verdade, das circunstâncias diárias. Isso pode o Senhor te livrar ou não, mas isso não é resultado. Não é, a gente vai no Evangelho para que o Senhor me livre do acidente, por exemplo. Esse tipo de Evangelho está sendo pregado. Não, é que o Evangelho nos livra da condenação e da ira vindoura do Senhor, onde o pecado nos levará ao cativeiro e eternamente seremos condenados caso o Evangelho não nos libertar. É este Evangelho. Então, quer você viva bem materialmente, economicamente, quer não, isso ainda não é o foco do Evangelho. A preocupação é se você reconciliaste com Deus através de Cristo Jesus. Então, este que é o impacto, na verdade. E hoje precisamos, em nossa estrutura, trazer a exposição do Evangelho, que reflete a pessoa e a obra do nosso Senhor Jesus. Por que Cristo morreu, como o Evangelho é aplicado em nós, refletir a justificação, a imputação, a reconciliação, todas essas doutrinas que hoje a gente não aprende. A gente fala do Evangelho só no texto de João 3,6. O Evangelho é isso. Deus amou muito da maneira. Deus não privilegiou para todo aquele que nele crê não perece nem a vida eterna. Mas explica agora. E aí a gente vai fazer aquele ritual. Entendeste? Deus ama, não importa, irmão, o que você tem. Agora ora comigo, Senhor Jesus, eu te recebo, eu te recebo. E aí a gente fala que este é Evangelho. Não, o Evangelho é muito profundo. Isso nós poderíamos falar aqui como Jesus nos justifica. Você sabia que Deus não tolera pecado? É pecado que traz a ira de Deus. Então como é que nós pecadores fomos justificados? É esse poder do Evangelho. Até que ponto então a cruz de Cristo, a morte de Cristo na cruz, trouxe-nos livramento? Como? Só para ter uma ideia. Por que as pessoas são condenadas? As pessoas são condenadas
Por causa de quê? Existe algo muito terrível na Bíblia. Deus não tolera o pecador e suas obras pecaminosas. Israel foi cativeiro várias vezes. Sabe por causa de quê? Pecado. 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 E pecado, como nos livrará o Senhor? Através do Evangelho. E como é que ele fez isso? Em parte ele condena, mas em parte ele livra. E é onde nós podemos então ver esta graça do Evangelho. O Senhor, em parte, que é justo, juiz, ele também é salvador. E como ele fez isso? É isso que a gente precisa pregar. Hoje não temos tempo para falar sobre isso. Reverendo, eu anotei aqui uma frase muito importante. O Evangelho nos livra da condenação e da ira vindoura Exatamente. do nosso Senhor. O Evangelho nos livra da condenação e da ira vindoura. É muito forte isso, é muito forte. Olha, o nosso tempo está indo embora e nós precisamos avançar mesmo. Reverendo, nós vemos tanta proliferação de um Evangelho herege, ensinamentos hereges, e a nossa questão, portanto, é como combater as heresias na pregação do Evangelho. Sim.